paz do mundo começa em mim. Se eu tenho amor, com certeza sou feliz. Boa noite, amigos ouvintes. Está começando neste momento mais um programa Entre Dois Mundos, na sua edição de número 65. Programa da Rádio Web Vinha de Luz, produção do Núcleo de Estudos Espíritas Vinha de Luz. Tema da noite: Arte e Espiritismo, baseado numa entrevista com o amigo Wellington Canedo, do Centro Espírita Allan Kardec de Caxias do Sul, do Rio Grande do Sul. E disse o Mestre Jesus: Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Marcos capítulo 16, versículo 15. Pois muito bem, então, amigos, os nossos boa noites para o público que já esteja em contato, já sintonizado conosco. Eu agradeço pela companhia de todos, esperamos ter um bom programa aqui pela frente a respeito da arte ligada ao Espiritismo, e passo então a palavra para a Regina. Boa noite, Martinha, boa noite, Paulo, boa noite a todos os ouvintes aqui da Web Rádio Vinha de Luz. É sempre uma alegria estar aqui com todos vocês, estudando um pouco mais sobre o Espiritismo. E a arte e o Espiritismo é uma coisa que nos alegra muito, porque gostamos demais da arte também. Então, que tenhamos um excelente programa. Boa noite, ouvintes amigos, Paulo, Regina, o Wellington, seja muito bem-vindo. É uma alegria tê-lo aqui conosco e realmente, Regina, adoramos a arte, somos felizes em poder compartilhar com os amigos as percepções e a alegria do Espiritismo. Porque tudo na vida é arte, né, Martinha? Não é a arte só em tocar um instrumento, a arte só de uma pintura, a arte de um teatro, de uma obra de orquestra. A nossa vida em si é uma arte. A arte do bem viver. Experimentando, então, através da doutrina espírita, esse ponto de vista, Regina e Paulo, sobre a grandiosidade da obra de Deus que somos nós. Exatamente, a obra-prima. É isso. Prece de abertura. Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar seja quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a falar sem ferir. Auxilia-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será, invariavelmente, aquela de cumprir-te os desígnios onde e como queiras, hoje, agora e sempre. Emmanuel, que assim seja. Conversando sobre o Espiritismo. Pois então, ouvintes, dando início ao programa Entre Dois Mundos desta noite, nós temos a grata satisfação de apresentar um convidado especial. Ele que é palestrante
Wellington Canedo, membro do Centro Espírita Allan Kardec de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. Ele está presente aqui conosco hoje nos estúdios para falarmos, discutirmos e aprendermos um pouco mais a respeito da arte no Espiritismo e na arte de modo em geral na vida de cada um de nós. Então, assim sendo, saudamos o amigo Wellington, uma boa noite, seja bem-vindo ao nosso programa. E o microfone está aberto então, Wellington, para a sua palavra. Boa noite para todos que nos ouvem, né? Obrigado pelo convite, é sempre uma honra para mim. E falar de arte é algo que me toca pessoalmente, né? Porque também, além de professor, eu sou artista, ou além de artista, eu sou professor, enfim. E eu sempre procurei também tentar me entender o que é essa tal de arte. Desde criança, eu digo que eu sou artista e professor desde criança, e o que é essa energia? E nada me explicava. Eu li várias questões de vários lugares, de várias ciências diferentes, e nada me explicava do sentido que me respondesse, né, o que seria arte. E por isso que eu digo que eu sou fã do Espiritismo. O Espiritismo sim me trouxe um esclarecimento sobre isso, né? Então, basicamente, o que a gente pode falar de modo geral do que seria a arte. A arte, então, é uma forma de nós nos expressarmos. Então, a palavra expressão é o que define a questão da arte. Mas agora, expressar o quê? Expressar, então, com X. Então, é para fora. Para fora. Ela não é intersar. Se fosse intersar, seria jogar para dentro. É expressar, colocar para fora. Mas o que a gente coloca para fora através da arte? Aquilo que está dentro. Exatamente. Se não está dentro, eu não tenho como externalizar. Não tem. Perfeito. Então, tudo o que é dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, das nossas emoções, tanto as questões que são conscientes, como também as questões que são inconscientes. Aí podemos tomar duas vertentes dentro desse expressar. A vertente material, ou né, da psicanálise, da psicologia, que é também expressar o nosso inconsciente, porque a nossa carga material, genética, cultural, familiar, ela está presente em tudo que nós fazemos. Você levantou uma palavra interessante do nosso inconsciente. Seriam então intuições. Muitas vezes você não tem a consciência plena daquilo que faz ou irá fazer, mas a coisa flui, ela vem do inconsciente, ou seja, vem de um lugar em que nós não temos aparentemente conhecimento, e ela vem através de uma intuição. E da onde viria isso então, né, Wellington? Isso, Paulo, isso seria a segunda vertente, né? Essa intuição estaria mais do lado espiritual. E o inconsciente, pela observação da psicologia e da psicanálise, seria as nossas dores, os nossos amores, vamos dizer assim, né? Os nossos traumas e as nossas questões boas, emoções positivas, as negativas, as expressões, mas que a gente esconde. Acumuladas também, né? Isso, acumuladas. Mas que a gente acaba escondendo por nos defender, né? Então, se eu tenho um cachorro correu atrás de mim na infância, eu tenho trauma de cachorro, às vezes qualquer bicho de 4 patas vai me causar medo. Então, aquilo está lá no inconsciente. Se eu corri, enfim, qualquer questão. Mas na questão espiritual também, que eu vou chegar nesse ponto depois. Então a arte ela vai nos ajudar a expressar aquilo que é como o sonho. O sonho também tem essa função, além da função espiritual, a função onírica, material do próprio cérebro, querendo provocar uma catarse de algo que a gente vai se defender para não nos fazer mal. Então vem às vezes em forma do sonho. Então o que a gente expressa e pode expressar na arte vem desse inconsciente também material, do sonho e também das nossas emoções positivas. Não podemos ficar pensando só no negativo. E a parte da expressão espiritual da arte é então sim esse inconsciente nosso, esse espírito pleno que nós somos, mas ainda, digamos, aprisionados aqui nesse corpo, somos limitados. A nossa expressão também é limitada. Mas a arte nos faz nos conectar, a arte nos faz conectar com o nosso espírito livre. Então eu vou expressar na música, na dança, no teatro, no cinema, na escultura, na pintura, todas aquelas emoções, o meu passado, as minhas lembranças que não estão no consciente mesmo, estão no inconsciente do espírito. Então não só das nossas questões do tempo presente, mas também do nosso tempo pretérito, né? O Leon Denis ele fala, por exemplo, que a arte procura a realização da beleza que nos toca.
que nos emociona. Sócrates já dizia isso. Que é a manifestação de Deus em nós, ou a nossa manifestação a respeito de Deus. Porque a arte, ela não é material. Ela serve para ajudar na materialidade, mas ela são as emoções, as ideias, né? E tanto que ela serve com uma questão muito interessante que é chamada sublimação. A sublimação na psicologia, por exemplo, é: tô com raiva. Tô num estado de raiva que eu não consegui me controlar. Como que, né, nós homens geralmente fazemos? Chutamos uma parede, jogamos uma coisa. Nós homens brutos, né? Vamos dizer assim, né? As mulheres têm outras formas de se expressar. Elas vão, por exemplo, no choro. É mais comum ver um homem chutando um balde, uma mesa, para expressar sua raiva, e uma mulher se expressando no choro do que de outras maneiras. Isso é uma sublimação. Ao invés de eu, né, agredir alguém com a minha raiva, eu vou dispersar essa energia de uma outra maneira. E você vê, em Wellington, você está falando de a arte material, ela acaba sendo também um ato criativo. Você não pega um bloco de mármore e sai cinzelando para tirar uma escultura, né, uma imagem perfeita com todas as linhas, as sinuosidades, a suavidade das linhas. É uma coisa absolutamente difícil. Você vê que nós produzimos uma mesa, uma cadeira, um automóvel, produzimos muitas materialidades, com a única diferença é que a arte, ela nos emociona. Você não se emociona ao olhar uma cadeira, um carro, etc. Mas você se emociona olhando um quadro, olhando uma dança, ouvindo uma música, vendo uma escultura, porque tem algo que transcende o material ali. Perfeito, porque ela é a nossa expressão espiritual. E é uma ideia, como o Leon Denis cita isso, né, que é uma ideia de um ideal. O que seria o ideal da vida? Aqui na materialidade, o nosso ideal de vida é visto na arte, porque ela é sim emoção, que a emoção é subjetiva, a gente não tem como pegar, desenhar, pintar, ou qualquer coisa da emoção, do pensamento, das ideias. A arte a gente consegue. Por isso que a gente tem que tomar cuidado, que muitas pessoas, respeito o tempo de cada um, mas aquele rabisco lá qualquer um faz. Até o meu primo de 2 anos de idade faz. Mas a arte que eu vou ver, que eu vou prestigiar, que eu vou ouvir, é a arte do outro, que pode ou não me tocar. Mas aquela arte produzida por aquela pessoa é a arte dela, é a expressão dela, que pode ou não me tocar. Eu posso prestigiar a arte dos outros, que vai ou não me tocar, mas também produzir a minha própria arte, fazer a minha arte, me expressar. Porque aí eu vou sublimar as minhas emoções e meus sentimentos através dela. Que ao invés de usar para o mal, a gente usa para o bem. Acho que essa é a grande chave da arte. E no nosso campo terreno, material, existe um outro detalhe importante. Quem vai se sensibilizar com determinada arte? Ou seja, a quem ela é endereçada? Se você colocar uma escultura diante de um homem das cavernas, ele talvez tivesse uma reação muito pouco expressiva em termos de sensibilidade. Se você coloca hoje uma obra de arte de alto nível, de alta complexidade, na frente de uma pessoa ilustrada, de uma pessoa com alto grau de conhecimento e de sensibilidade, o impacto que aquilo vai causar nela é muito maior, né? Então, a arte também prescinde de quem estará contemplando. É uma via também de mão dupla. O artista faz, mas ela tem um endereço. Ela sensibiliza uma parcela, outra talvez não sensibilize. E ela é usada justamente para provocar, esse endereço que você falou, provocar o outro. Sim. Por isso que as empresas de marketing, de tudo, usam a arte para tocar o outro como ela quer. Como eu posso provocar a emoção, as sensações e as ideias de fome na pessoa para ela comer no meu restaurante? Vou usar a cor vermelha. Como eu posso inibir a fome no outro? Usando a cor azul. Como eu vou fazer a pessoa se sentir triste, desprotegida, despertar o medo nela, despertar a angústia para que ela compre o meu produto? Vou passar telejornal ao meio-dia, que é na hora do almoço. Aí na hora do almoço ela está se alimentando, levando para dentro a nutrição, um benefício, e se alimentar é algo muito básico.
nessa encarnação nossa. Então, quando você leva notícias com músicas rápidas, em certos hertz, que eu não sei quais, né? Em certas vibrações, em certas pulsações, em certos tons, você desperta medo. Mas agora eu quero acalmar as pessoas. Se eu colocar uma música em certos hertz ou pulsações num hospital, os doentes vão todos desencarnar. Se eu coloco música em outras vibrações... Isso me faz lembrar, isso não tem muito a ver com arte, mas também tem, porque é música. Você entrar numa lanchonete, numa grande rede mundial famosa, para fazer o teu fast food, você entra para fazer tudo fast mesmo, é bem rápido. Então você entra, se você notar, a música ambiente não é uma música clássica que te inspire a relaxar e passar um longo tempo sentado naquela mesinha. Não, é uma música com uma vibração e um ritmo forte, é uma música que te comprime, que te oprime, ou seja, ao invés de ficar ali 15, 20 minutos para devorar aquele sanduíche, você devora em 2 minutos ou 3 e sai rapidamente, porque já tem um outro contingente chegando para sentar e comer rápido e o outro, e assim por diante. As compensações, né? Continuando no tema, é por isso que algumas pessoas trabalham arduamente e quando chega na hora do almoço, na hora da janta, fala, hoje eu mereço. Aí ela vai comer aquelas comidas que são mais saborosas e menos saudáveis porque ela precisa de uma compensação. Se eu coloco a arte no meio do meu dia, eu não preciso de compensação porque o meu espírito já se alimentou, porque a arte vai alimentar o espírito. O espírito alimentado alimenta o corpo físico. Por isso que os orientais falam do prana, que seria eu não entendo bem, mas seria como se fosse o oxigênio me alimentar da respiração, do ar. Então, quanto mais sutil eu tenho a minha vida, mais eu me alimento de outros lugares, menos fontes grosseiras a gente precisa. Não vamos viver de luz, não aqui neste planeta, não nós. Mas se eu tiver o pensamento, as emoções, vibrando com as artes, na calma, eu preciso menos da materialidade. Não negando ela, claro que não, mas eu vou acessá-la. Só que não existe, Paulo, a arte que é inspiração. Toda vez que, não é só artista, tá? Toda vez que eu estou fazendo ou prestigiando uma arte, estou tocando o eu, o espírito mais profundo. Pois então sobre tocarmos nossos espíritos mais fundo, iremos mais fundo já no nosso próximo bloco com os esclarecimentos muito bem-vindos do amigo Wellington Canedo. É só um minutinho e já voltamos. Da publicação Espiritismo e Arte, do Centro Espírita Antônio de Pádua, de Mogi das Cruzes, São Paulo, um texto de Maria Teresa Cidade, cujo nome é Reflexão. Então diz ela, a boa música, ou seja, aquela composta com boas palavras, com harmonia musical e mensagem de esperança, movimenta todo o nosso ser fluídico, fazendo com que ele experimente sensações de júbilo, de alegria ou quietude. Nesse momento, as células enfermas se recompõem e trabalham em nosso benefício. Está cientificamente comprovado que a música é fonte de cura mental, física e espiritual. A música edifica a alma, traz esperança e acalma os corações de quem escuta e de quem canta. Trata-se de uma impressão especial que invade todo o nosso ser fluídico, mergulhando-o no êxtase e na beatitude, fazendo com que se eleve às regiões celestes. Conversando sobre o Espiritismo.
Pois então, amigo Wellington, dando sequência ao nosso bate-papo, nós podemos dizer que toda vez que entramos em contato com a arte, estamos de alguma forma tocando o nosso espírito mais fundo. É assim mesmo? É por aí o caminho? É assim que acontece, Wellington? Tem inspiração do plano maior. O plano maior não vai... Às vezes sim, mas na maioria das vezes, plano espiritual, eu ponho esse sapato, esse tênis para ir para aquela festa. Às vezes a gente faz umas orações pedindo umas coisas nesse nível, digamos assim. Uhum. Mas questões que são realmente importantes para nós, espíritos imortais, eles vão nos inspirar. E nada melhor do que a arte para fazer isso, porque vai nos tocar. Só que, aí sim, o artista, né? O artista vai ter a inspiração, ele é um médium do plano espiritual, para trazer as informações, as emoções, as sutilezas de lá para cá, mas não para o artista, né? Não existe inspiração sem expiração. Tem que soar muito. Quem vai, né? Você deu o exemplo, então, da música na sua vida, né? Vou aprender a tocar um violão. A gente não vai tocar um violão olhando para o violão, sem expiração. Quanto mais eu suar, quanto mais eu expirar, quanto mais eu treinar, eu saio do talento. Porque o que é o talento na nossa vida? O talento é o meu espírito que já viveu isso em outras encarnações. Uma inclinação natural. Uma inclinação natural, e que nessa reencarnação talvez eu tenha outras missões, outras questões, mas está ali latente. Então se eu vim, faço certos trabalhos, minha vida é mas eu quero aprender uma música, dançar, fazer um teatro, tocar violão, fazer um coral, que seja, posso não viver daquilo, mas aquilo vai me trazer inspiração. Mas talento. Então é muito lindo uma criança de 8 anos, vou usar o exemplo do violão, dedilhando um violão, ai que linda criança de 8 anos. Um adulto fazendo igual uma criança não surpreende ninguém. Não. É talento. Não trabalhou o talento, ele é só um talento. Quando eu expiro, suo a camisa e treino, aí eu tenho mais capacidade. Como disse o Cristo, né? Quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece. Quanto mais eu trabalho, mais eu suo, mais eu aprendo, maiores são as desconexões que eu faço. Então sim, eu estava falando então que a arte é a mediunidade. Por isso que muitas das vezes estamos tendo esse intermédio entre o plano espiritual, porque a arte é espiritual, mas ela pode ser usada para o bem ou não. É isso que nós temos que tomar muito cuidado. Só que essa expressão aqui na Terra ainda é muito grosseira, muito simplista, porque a gente ainda está muito ligado à materialidade, né? O que a gente mais pensa no nosso dia, Paulo? Vamos ser bem sinceros, todos nós. Comer, fazer sexo, tomar banho, se higienizar, dormir. Então é aquele nascer, crescer, se reproduzir e morrer. Qual é o ciclo da vida? Nascer, crescer, reproduzir e morrer. A maioria de nós gastamos muito tempo do nosso dia pensando nessa parte material nossa. O nosso desenvolvimento espiritual, que pode ser exercido através da arte, a gente acaba dando pouco valor. Vou tirar um dia para ler um livro edificante, vou tirar um dia não, né? Uma noite, umas horas, uns minutos para fazer oração. Então, ainda neste plano, nós gastamos muito mais energia na materialidade. Na materialidade. E você vê que a própria arte, Wellington, neste sentido, ela tem um emprego utilitarista. Também. Existe o talento, e embora exista o talento, ele é direcionado para o utilitarismo, ou seja, ainda voltado para as questões, para os chamamentos materiais. Como você disse aí, de uma propaganda, etc e tal, né? Ela te leva a, na hora do almoço, fazer com que você observe aquele produto, aquele alimento que está sendo lançado, tal, para que você faça a ligação, né? Eu estou com fome, eu estou comendo e aparece uma coisa ali deliciosa, uma foto de um sanduíche, de um produto, de uma fritura, etc. Então, embora haja essa expertise, que é quase uma esperteza, quase uma esperteza para se utilizar os símbolos, que aí vem o cinema, vem a fotografia, vem as cores, tudo isso tirado desse ambiente artístico, mas para ser usado, para ser construído um veículo que está mais a serviço do corpo do que do espírito. Sim, e ela nos ajuda também a trazer o autoconhecimento, uma palavrinha tão batida. Mas por quê?
praticar a arte ou desenvolver essa arte em nós é árduo, é duro, como qualquer coisa na vida. Só que ela nos produz muito autoconhecimento, Paulo. Viver com a arte, né? São tantos assuntos, né? Depois eu falo do nosso lar e o plano das ciências e o plano das artes, que o André Luiz cita no livro dele, num dos livros dele. Mas isso é tão duro que a gente passa a se conhecer. É por isso que as pessoas, eu vou dizer ignorantes mesmo, porque são mesmo, né? Eu sou ignorante em diversos pontos. Mas esse tipo de ignorância é falar assim, artista... Mas você é um ignorante e não ignora a sua ignorância. Já é um primeiro passo. Já não sou tão ignorante, ou sou. Que muitas pessoas dizem, mas os artistas é tudo doidão. Aí tem aquele monte de preconceito. Artista é isso, artista é aquilo outro. Por quê? Certas profissões, eu não vou citar nenhuma, senão vão achar que eu estou criticando algumas profissões. Certas profissões, a pessoa não pode ter o cabelo que ela quer ter. Ela não pode usar a roupa que ela quer. Ela tem que usar a roupa padrão para aquela profissão. Ela tem que ter a postura para aquela profissão. Senão ninguém vai chegar nessa pessoa. E nós artistas, nós assim, eu vou viver a minha vida. Vocês quebram esse paradigma. E é um paradigma cultural. É cultural. Por exemplo, uma pessoa que tivesse uma única tatuagem num braço, de repente ela era vetada num concurso ou numa seleção para um emprego. Na nossa cultura. Na nossa. Só que hoje as coisas evoluem. Hoje você vê, até nas Forças Armadas, por exemplo, militares cobertos de tatuagem. O que era impensável 30 anos atrás. Era impensável. Agora há pouco, né? Ali, 30 anos atrás, é ali. Né? Então a gente, digamos assim, a gente procura, ou mesmo, não sei, ser dono do nosso próprio nariz, procurar o nosso caminho, que a cultura e a sociedade influenciem menos no que a gente quer ser. Eu dou sempre o exemplo do advogado, tá? Porque o Durkheim é um sociólogo, né? Ele fala do fato social. O que é o fato social? Algo que não é necessário, ele não cumpre nenhuma função sem ser a função cultural. O exemplo clássico para mim, o advogado é a roupa do advogado. Se o advogado tiver de chinelo, boné virado para o lado, camiseta, vai influenciar no trabalho dele? Não, porque o advogado trabalha com o conhecimento que ele tem das leis. Não importa a roupa, o carro, não importa nada. O advogado pode ser cego, ele pode ser cadeirante, nada disso impede dele exercer a profissão. Mas porque até 10 anos atrás, advogado usava terno e gravata e agora eles usam suéter. É o fato social. Para ele demonstrar respeito, demonstrar isso e aquilo, é o social. Nós temos até a toga ainda. Os juízes togados. Cultura. Cultura. E alguém que exerce sua arte vai dizer, pra que eu... Casamento, gente, meu Deus, né? Meninas, vocês têm que comprar um vestido inédito para cada casamento, e nós homens o mesmo terno. E por que tem que ser terno e vestido? Por que eu não posso ir com a roupa que eu quero, né? Então isso é questão do fato social. Só que nós artistas procuramos que isso influencie menos. Que o mais importante é eu viver a minha vida sem incomodar ninguém, procurando ajudar na medida do possível e exercendo o eu profundo, que é o que a arte nos ajuda. Porque a arte também é um gesto de liberdade. Não pode estar engessada por um costume, porque os costumes variam de país para país, de cultura para cultura, de tempos para tempos. Então, o modo como o artista se apresenta aparentemente ou certamente não tem nenhuma influência sobre aquilo que ele produz, que ele quer mostrar. Isso? E tem essas vertentes também, né, Paulo? Sobre quando eu vou prestigiar uma arte, não entendi nada. Principalmente quando a gente fala de arte contemporânea. Que as pessoas estão acostumadas também a prestigiar arte, Netflix, novela, filminho. Uma história, super-herói. História, começo, meio e fim. O bonzinho e o malzinho. Esse lado dualista do ser humano. O claro, o escuro, o bem e o mal. Então, quando você vê uma obra que não é para despertar só essa dualidade, esse maniqueísmo, a gente tem dificuldade. Porque tá fora do modo que nós entendemos. Então, a arte, muitas das vezes, ela não é para ser entendida. Ela é só para ser sentida. Você falou desse começo, meio e fim, né? Tem que começar e terminar, o final feliz. Eu vejo que, desde há muito tempo atrás, filmes mais intelectualizados que terminam como se você estivesse parando à beira do abismo e pendurado.
e ele termina, e você fica incomodado. Mas como assim? Não terminou o filme? Ele terminou. É que ele termina com uma interrogação, ou ele termina com a possibilidade de que aquele que chegou na beira do abismo se atire ou não se atire. Que ele caia ou não caia. Ele deixa o final para que a tua sensibilidade dê o laço final. Né? Mas isso, eu te digo, incomoda muita gente. Incomoda, porque as pessoas querem a fórmula pronta igualzinho nas religiões, inclusive no espiritismo. Eu quero só pegar o passe e a palestra e tá salvo. Não, vou fazer outro esforço. Turistas, vou só acreditar em Deus, ou vou só frequentar a minha religião e tô salvo. Porque a gente quer a fórmula. E na arte, às vezes, a gente quer essa fórmula. Eu quero que o bonzinho se dê bem. Eu quero que o mal se dê mal. Bem feito, foi punido. Ou seja, é muito básico. É muito básico. É muito básico. E isso não tem nenhum mal, porque a arte também tem a função de entretenimento. A arte tem dezenas, centenas, milhares de funções. Então, quero só relaxar. A gente relaxa com a arte. E outro detalhe, Paulo, não sei se a gente ainda tem tempo para falar da música, que a gente tem que ter muito cuidado com a música. Livro O Consolador, do Espírito Emmanuel e psicografado por Chico Xavier, ainda sobre arte e espiritismo, temos: a arte é a manifestação mais representativa do sentimento humano e seus executores. Os artistas podem enveredar nos caminhos tortuosos do orgulho e ambição. Porém, na maioria das vezes, têm sido grandes missionários das ideias, sob a égide do Senhor, em todos os departamentos da atividade que lhes é própria, como a literatura, a escultura, a música e a pintura. Pedimos a Jesus, o Mestre amado de todas as artes, que abençoe, fortaleça e ampare, doando a todos os trabalhadores da arte a intuição divina, e encaminhando-os à luz da razão e do amor. Conversando sobre o Espiritismo. Pois muito bem, amigo Wellington, partimos agora para o nosso penúltimo bloco, e você dizia que você nos alertava que nós devemos ter muito cuidado com a música. Você poderia falar um pouquinho mais a respeito desses cuidados? Ao meu ver, né? Eu não sou da música, eu sou do teatro e da dança, mas com respeito gigantesco pela música, porque eu acho, é só um achismo meu, do que eu estudo, que ela é uma arte mais profunda. A música, ela tem uma capacidade de mexer com o nosso espírito, com a nossa energia, de uma forma muito profunda. Tanto que a gente não escuta a música com os ouvidos. A música vem pela vibração do ar, vibração dos ossos, ouvidos, e vai pro fundo do nosso espírito. Por isso, né, vocês sabem muito bem disso, que quando a gente grava a nossa própria voz, a gente não reconhece. Minha voz é diferente. Claro, porque a voz que a gente escuta, ela vem pela vibração dos ossos. Da face, vai... Então o som, a música, ela entra no mais profundo do nosso espírito. Por isso que às vezes a gente tá triste e escuta uma música triste para causar uma catarse, chorar, vibrar e passar, né? Espera. Você sabe que eu estava dando uma olhada sobre música, uma
pequena pesquisa, e nós temos na música popular, que é talvez para sensibilizar os instintos mais básicos, ou mais rasteiros, eu diria, nós temos a música trabalhada numa vibração, numa frequência X, que é diferente da frequência de uma música clássica. A música clássica você simplesmente embarca, é como se deitasse num tapete voador, você flutua. Se você fechar os olhos, você decola junto com a música. Isso não acontece com a música popular porque são outras frequências vibratórias. Mas esta frequência da música popular, ela é intencional, justamente para quebrar essa possibilidade de a grande massa ter percepções mais apuradas e conseguir reivindicar produtos melhores. Eu vejo isso, por exemplo, quando eu cantei num coral durante 10 anos, nós íamos a comunidades muito pobres, afastadas do centro, e quando nós lá chegávamos, nós impressionávamos primeiro com a roupa. Aí entra de novo o que nós estamos falando, aquela coisa clássica, todo mundo de terno negro, com uma camisa laranja e uma gravata vermelha. Então, embora muito bonitos, é um impacto visual muito forte para aquela comunidade pobre, que muitas vezes mal tem com o que se vestir. Então nós chegávamos parecendo certos abutres, impressionando, mas eu sentia que era um impressionar mais tétrico, mais negativo. Nos posicionávamos então num pequeno palco, em algum lugar adequado para a apresentação, éramos 20 e poucos, quase 30 coralistas, e o maestro então fazia o que nós chamávamos de concertos didáticos. Ele mostrava qual era a estrutura de um coral, pegava uma música e dizia, bom, eu vou fazer agora a parte das contraltos. As contraltos executavam uma parte. Agora eu vou pegar os baixos, eles executavam uma parte deles, da mesma pauta, da mesma sequência. Depois os tenores, depois as sopranos. Depois que ele fazia isso e dava para aquela audiência a percepção da sonoridade de cada voz, de cada naipe, ele então juntava os 4 naipes e a coisa então crescia. A ponto de que aquelas pessoas que estavam ali só ouvindo hip hop, funk, etc e tal, muitos levantavam o braço e você pensando que fossem fazer uma pergunta a respeito da música, perguntavam, eu posso cantar nesse coral? Como é que eu faço para cantar neste coral? Ou seja, aquelas pessoas estavam tendo pela primeira vez contato com algo totalmente inédito, mas que... E inacessível na visão delas, que às vezes até é mesmo, né? É, intencionalmente inacessível. E elas então ficavam sensibilizadas, motivadas, deslumbradas com aquela sonoridade, com aquela beleza desconhecida. E elas queriam entender mais, e conhecer mais e aprender mais. Então a gente vê que grande parte do conhecimento, ou daquele conhecimento que despertará a sensibilidade nas pessoas, muitas vezes ele é negado ou ele é orientado de modo a atender às necessidades materiais, as necessidades funcionais, etc. Não para fazer a pessoa voltar-se para si mesma, né? Porque esse voltar-se para si mesmo, em certo sentido, ele é muito perigoso para quem quer controlar. E o controle, ele estuda a arte para controlar, porque a arte a gente pode sim controlar o outro e também controlar nós mesmos. Pode. Nós, quando vamos produzir algum espetáculo, por exemplo, que a gente vai pensar, o que você falou antes lá, qual o público que a gente quer? Um público assim, assim, assado. Bom, então esse trabalho, ele precisa ser um pouco mais dualista, com começo, meio e fim, porque eu quero agradar. Vide qualquer desfile de carnaval, a maioria das novelas, dos filmes, da música popular, Netflix, porque quer trazer mais as pessoas para ali. Quando vai trazer a reflexão,
a gente já diminui uma boa parcela. Já. E quando a gente vai produzir arte para artista, aí são outros 500. Por isso é importante a gente saber o que a gente adentra, qual tipo de arte que eu estou me adentrando para prestigiar ou para fazer. Qual o público, qual a linguagem, E qual o não conteúdo, menosprezar. qual a mensagem. Isso. Porque isso é do plano espiritual. Tanto que eu não me lembro agora qual livro espírita. Se eu não me engano é do André Luiz, eu posso estar equivocado, mas fica a história. Que eles estavam numa colônia, que chegaram num lugar, a pessoa viu um quadro. Aí disse assim, ai que legal, eu conheço esse quadro. Tá lá no museu tal, na casa de alguém, não me lembro os detalhes. Falei assim, nossa, vocês copiaram esse quadro aqui? Eu falei, não. O quadro que tá lá na terra, nesse lugar, nessa casa, nesse museu, a pessoa morava aqui. E quando ela pintou o quadro reencarnada, era a lembrança de quando ela morava aqui. Então a gente leva de trás, né, de lá para cá, leva daqui para lá também, porque o André Luiz fala também, né, por exemplo, o Nosso Lar, que é uma referência que nós temos no Espiritismo, de uma colônia estruturada, porque ele escreveu bem sobre ela. A região das águas, as câmaras de retificação, que é para curar mesmo, o hospital, para quem já está um pouquinho melhor, para quem precisa de casa para morar, quem volita já pode voar, mas não volita no centro da cidade, para não ofender as pessoas que não conseguem ainda, tudo muito tranquilo. E dentro do Nosso Lar, o plano mais superior, o plano das ciências e o plano das artes. Ciência, para que ciência? Para que a gente aprenda a manipular todos os objetos, as moléculas, toda a vida, a parte material, os elementos, e também as ciências das questões subjetivas, como a psicologia, a sociologia, entre outras ciências que não são palpáveis, né? Para que a gente possa melhorar a humanidade e a arte. Então, a arte e a ciência estão de mãos dadas no melhoramento humano, senão a gente fica só no material. O nascer, morrer, nascer, crescer, multiplicar e morrer. E muita gente é isso, né? Aquela frase que a gente escuta, fiz pra cerveja, tá bom. Fiz aqui pro almoço, tá bom. E daí? Lembrei, Paulo, pirâmide de Maslow. Maslow é W no final, tá? Maslow, esse V não é V, é W. Pesquisem sobre a pirâmide de Maslow. Totalmente dentro da ciência, não tem nada, entre aspas, a ver com a espiritualidade. Essa pirâmide mostra que qual que é a base da pirâmide? Quando nós nos preocupamos com as coisas mais básicas do ser humano. Justamente, lutar pela sobrevivência, comer, se multiplicar. Então, tudo que está ligado a essa base bem bicho, nossa mesma, animal, primitiva, é a nossa preocupação básica. Isso. Quando a gente tem isso suprido, a gente vai para as questões de segurança. Não basta eu comer, beber e dormir, eu preciso me sentir seguro. Então, quero coisas melhores que me tragam segurança, que me tragam proteção. Quando a gente está isso, a gente vai para o coletivo, o meio da pirâmide. Como bem, faço tudo à base bem, consigo segurança, então agora eu vou me conectar. O coletivo já traz também muito conforto. Proteção. Te livra de muitas dificuldades. Exatamente. Né? E quando temos essa parte da pirâmide, aí vem o topo da pirâmide, que é a autoestima. Eu tenho um trabalho maravilhoso, ganho bem, minha família é boa, ou seja, tudo isso está bem. Estou satisfeito. As necessidades básicas satisfeitas. Tudo. E por que tem pessoas que ainda têm depressão, por exemplo, tão mal? Falta autoestima. E aí eu preciso de coisas que vão trabalhar a minha autoestima. E aí é aonde a arte pode entrar, porque ela pode trabalhar desde a base, melhorar o meu intestino, melhorar a minha convivência social e também a minha questão espiritual. Vou fazer um corte aqui, Tramontina. Curto e certeiro. Você vê que a própria expressão Tramontina, né, já nos remete a uma imagem, é uma criação que está informando, né? Olha, cortamos o assunto, está definido, passamos para o outro. Então, veja só, tudo é imagem, isso é arte também, não é isso? É comunicação. Dentro do espiritismo, ainda há alguma repulsa, um sentimento de repulsão à arte, ou ela já está plenamente aceita? Como é que está a arte dentro do espiritismo? Boa questão, Paulo. O espiritismo é feito de pessoas. As pessoas aqui no planeta Terra estamos em diversos níveis de evolução.
Então, vamos colocar nós estamos no espiritismo com a nossa cultura, com o nosso eu ainda. A arte dentro do espiritismo é bem vista, mas ela ainda não é introduzida. Não é bem aceita. Não é bem aceita ainda. Existe uma tendência a uma rejeição ainda, né? Ainda tem. Tem um grupo espírita, eu já dei palestra mostrando esse grupo. Sim. E vou te dizer que todas as 3 vezes, deu polêmica. Dá polêmica, né? Porque tem um grupo certo espírita... choque, né? Choque. Amigos da Luz, que é um grupo espírita fantástico. E eu digo que aconteceu com eles exatamente igual aconteceu com o Divaldo, exatamente como Chico Xavier. Chico, quando lançou o Nosso Lar na década de 40, vindo do André Luiz, o Chico foi execrado pela própria federação. Não pela federação, porque ela é uma instituição, pelas pessoas. Chico Xavier, não lance esse livro, isso aí é pseudo-sábio, isso é um absurdo que você escreveu. E o Emmanuel, vamos lançar o livro sim. Hoje ele é estudado. Divaldo Franco, a mesma coisa, mas você conta piada, você conta histórias nas suas palestras. Espiritismo é uma coisa séria, Divaldo. Você não pode fazer isso. Eu acho que quando fizeram essa propaganda da Tramontina, se inspiraram no Emmanuel, porque ele dá relhaço. Nossa, Emmanuel ele vai ao ponto, doa a quem doer. Mas fala um pouco... Perfeito. Vamos repetir aqui só para que as pessoas tenham informação e conheçam este grupo que Amigos da Luz. Amigos da Luz, não é isso? Sim, é um grupo do Rio de Janeiro, um grupo de teatro espírita. Pois bem, então, Wellington, dentre tantas coisas, tantas novidades, tantos esclarecimentos que você nos trouxe até este momento, vamos daqui a pouquinho aí para o nosso quarto e último bloco, e eu queria ouvir mais um pouco você a respeito dessa coisa de que o espiritismo deve ser uma coisa muito séria, e na verdade talvez não seja bem assim. E qual é a arte praticada então por esse grupo que você cita aí, os Amigos da Luz? Já já a gente volta e você vai nos esclarecer. Ainda citando Denis, temos: de posse destas reflexões, ao pensarmos na arte do futuro, a razão nos responderá que a arte espírita será o futuro da arte, pois que os artistas buscarão inspiração para suas obras nos princípios espíritas, que então serão gerais, universais. Sim, repetimos. O Espiritismo abre à arte um campo novo, imenso, ainda não explorado. Quando o artista trabalhar com convicção, como o fizeram os artistas cristãos, aurirá nesta fonte as mais sublimes inspirações. Conversando sobre o Espiritismo. Pois então, amigo Wellington, o que é bom dura pouco, chegamos ao quarto e último bloco e nós falávamos sobre o Espiritismo ser algo que devesse ser levado com muita seriedade ou não, e você se referia ao grupo Amigos da Luz. Quem são eles, afinal? O que eles fazem? Eles têm um canal no YouTube, então, para fazer teatro espírita. Eles fazem filmes, sketches, né, que são teatros curtos. São muito Viajam bons. o Brasil inteiro. São muito bons. Muito bons. Inclusive, foram aprovados pelo próprio Divaldo, né? Sim, o Divaldo tem um vídeo com eles, dizendo que ama o trabalho deles. São fantásticos. Muito e eles foram muito criticados. Mesma coisa dos outros. Espiritismo não é piada, não é teatro. E
quando a gente vai para um curso, Paulo, de qualquer federação, tanto da FEB, a Federação Espírita Brasileira, quanto a FERGS do Rio Grande do Sul, que eu conheço um pouquinho mais, ou a daqui, Santa Catarina. Federação de Santa Catarina, como que faz para ilustrar algumas questões? Vamos fazer o Teatro do Cristo. Vamos fazer aquilo lá. E o que é um palestrante dentro de um centro espírita, se aquilo não é arte? De falar, de pôr um vídeo, pôr uma música, ter outras referências, né? Mas geralmente as pessoas são muito criticadas. Porque certas pessoas ainda são muito limitadas. O coral, uma música. Se vocês observarem as palestras do Divaldo Franco, quando ele era convidado para fazer a oração final em diversos lugares, da década de 80 principalmente, ele pedia música. Pedia música. No final. E todo lugar põe a música mecânica para equilibrar o centro ou equilibrar o teatro onde vai acontecer uma grande palestra. E qual que é a diferença da música mecânica para equilibrar da música ao vivo? Pois é, Wellington, já que estamos de Divaldo, em Salvador ele faz, eventualmente, grandes, digamos assim, shows, né, em praça pública, no Campo Grande, lá no centro, em Salvador, na Cidade Alta. E o Nando Cordel, que era um cantor popular baiano, ele se converteu ao espiritismo e ele faz N músicas espíritas. E ele está lá sempre presente nos eventos, ele e outros artistas, né? E o Divaldo e seus convidados de realce, de renome dentro do espiritismo, aplaudem, porque realmente a música é amplamente aceita, ou pelo menos por essas pessoas, esses espíritos mais elevados. Eles percebem a necessidade e percebem a vibração positiva que a música traz ao ambiente. Por isso nós temos que tomar muito cuidado na nossa vida, entre aspas, comum, com o que a gente ouve, né? Mas eu escuto a música só pela batida, mas a música está falando de questões mais... Não a futilidade no sentido de coisas simples, tá? Mas eu estou dizendo a futilidade das coisas mais básicas nossas, só de bebedeira, sexo sem responsabilidade. Exatamente. Isso que você falou é importante, prestar atenção na música que a gente consome, porque assim como a gente tem que prestar atenção no alimento que a gente ingere, ingerir esta música vai causar dano à nossa sensibilidade também. Nos vicia. Pois é, então, amigo Wellington, além da música, além da instrumentação, além do canto, da voz, que são instrumentos para comunicar, para sensibilizar, para abrir novas possibilidades de percepção e de sentimentos, o corpo também é um instrumento. E o corpo é justamente aquilo que você usa para expressar a tua arte, mandar o teu recado, não é isso? A dança. Qual é a forma do espírito se manifestar aqui neste planeta que tem esse nível de vibração? Ele precisa de uma roupa. Qual é a roupa? Esse nosso corpo. O nariz poderia ser no joelho, mas por que o nosso nariz não é no joelho? Por que os dentes não são nas costas? Tudo tem um porquê, tudo tem uma função fisiológica, física, por causa da gravidade, por causa do sol, por causa de tudo, né? E é uma verdadeira obra de arte. Agora você vê, um olhar comunica, uma expressão facial comunica, uma boca que ri comunica, uma boca que se aperta com os cantos voltados para baixo comunica, uma sobrancelha que se ergue comunica, um braço cruzado na frente do corpo, as pernas cruzadas, tudo é comunicação. Sem que se expresse uma única palavra, se expresse, emita um único som, você comunica. E não tem mentira nessa expressão. Não tem mentira. Então é como eu sei que você vai falar, você começou, eu já te interrompi, você vai falar do corpo se expressando e comunicando. Que é a ferramenta mais palpável e acessível nossa. E a gente não conhece os seus mecanismos mais profundos. A gente tem algumas vagas ideias, né? E essa ferramenta, essa máquina, essa roupa que a gente usa, ela é feita pode ser usada, né? Ela é feita e pode ser usada para tudo isso. A voz para cantar, os braços para se mover. Quem de nós consegue ficar parado escutando uma música? Um violão não emite som se não tiver um dedo, se não tiver um braço.
né? Nenhum instrumento musical emitiria som se não fosse o principal instrumento, que é o corpo. A nossa expressão. Quem puder ver vídeos sobre percussão corporal, que coisa mais linda. É muito bonito. Então o corpo, ele é para nos expressar, até porque ele é o mecanismo que o espírito tem para se manifestar. Eu me lembrei agora que em Porto Alegre eu quis fazer parte de um grande grupo coral, muito talentoso, e eu fui fazer um teste. Fiz todos os testes, uma bateria de testes bem sacrificante. E cheguei no último degrau. Foi havendo uma seleção e eu fui ficando. E o último teste era justamente percussão corporal, onde eu fui reprovado. Nossa. Onde eu fui reprovado. Olha como é que a arte é complexa. Né? E tem uma questão também energética, Paulo, então, para finalizar, se for o caso, ou a gente continua também, das questões da própria vibração energética. O espírito tem a sua pulsação eletromagnética, tanto de captação quanto de emanação, e o corpo também. Cada célula, cada átomo, cada partícula tem um campo vibratório eletromagnético. Então, quando você junta a força magnética do espírito com a força do corpo, a gente tem... É fantástico. É por isso que quando a gente está, por exemplo, vendo um bailarino, uma bailarina dançando, você pode ver dois diferentes. Para quem conhece vai ver, que técnica linda. Aí quem não conhece vai dizer, nossa, aquele lá eu gostei mais do que aquele. Fazendo a mesma coreografia. Porque um pode estar executando tecnicamente, usando toda a energia material para executar a técnica. O outro está expressando a alma. E a alma, ela vai superar a técnica. Por isso que vemos tantas pessoas que têm tantos limites. Mas quando a gente percebe, ela nos magnetiza. Porque aí é o espírito, com a sua energia, usando do eletromagnetismo e campo vibratório da carne mesmo, literalmente, os dois somados. A gente vai influenciar longe, tudo. É impressionante. É mesmo no campo da oratória, né? Duas pessoas falando impecavelmente sobre o mesmo assunto, talvez palavra por palavra. Vai ter aquela que te cativa e a outra que não. A que te cativa certamente está expressando pelo olhar, pelo gestual, pelas tonalidades, pela dinâmica de como coloca a voz, né? As expressões. Tem tantas nuances que fazem uma oratória e outra, né? Que mesmo que você não conheça, aquilo te atinge, aquilo te puxa, te cativa. E não estamos cercados de testemunhas, como disse o Paulo, né, de Tarso. Não estamos sozinhos nunca. Então, quando dispomos da nossa energia espiritual, da nossa energia material, usando a arte, que é o tema desse aqui, né, para promover o bem, não tem como se estar sozinho. Estamos sendo médiums e intermediários desse mundo para promover o bem coletivo e inspirar. E a gente inspirando o outro, a gente inspira a nós mesmos, né? Ainda que não consigamos, como eu sempre digo, né, fazer tudo aquilo que a gente emana, mas é uma tentativa. E pode ser que toquemos ao outro também. Então, Wellington, eu te perguntaria, qual a grande diferença entre fazer arte, prestigiar a arte? O que você poderia trazer para nós para encerrarmos o assunto? A arte é só para um tipo... Que, aliás, encerrar o assunto é muito difícil, né? Neste campo, né? Mas, neste momento, como poderíamos encerrar? A arte é só para um tipo de ser. Encarnado ou desencarnado. Todos nós podemos praticar essa arte ou prestigiar essa arte. E quanto mais a gente prestigiar, para quem não tem costume, quanto mais a gente prestigiar, mais a gente tem elementos para poder praticar. Quem de nós não pega, não desenha, não escuta uma música, tá fazendo ritmo? Você vai para uma academia fazer musculação, esteira, você tá ouvindo música porque te embala. Ninguém vai escutar música clássica na academia, porque a música vai te acalmar, mas você precisa fazer algo agitado. Mas ninguém vai se acalmar escutando coisa muito agitada. Exatamente, e você disse uma coisa interessante. Como tudo na vida, a gente percebe, são os hábitos. Eu lembro que tive no jornalismo um professor de cinema, na cadeira de cinema, que
que ele certa vez, conversando comigo, em particular, depois de uma aula, ele disse, sabe que eu detestava ópera, porque no apartamento que eu morava, o vizinho de cima ouvia ópera desde cedo de manhã à noite, aquela ópera estava sempre ali, e eu estava detestando, já tinha ganas de pegar o vizinho pelo pescoço, mas aquilo foi passando, e eu fui tentando entender a ópera, eu fui me habituando a ouvir ópera, e hoje é a única coisa que eu consumo. Eu não consigo ouvir qualquer outra coisa que não seja ópera. Entende? Então, o hábito é como eu te contei a história do coral. Nós fomos até aquela comunidade que só ouvia música, digamos, de qualidade inferior, em termos musicais, falando musicalmente, porque são músicas de 1 ou 2 acordes que batem repetidamente, um bate-estaca incessante. Grande parte de músicas hoje são de apenas um acorde. O resto é só percussão, só batida, só ritmo, né? Parece que voltamos ao estado tribal, lá do homem das cavernas, batendo tambor, para não pensar. Então, quando você leva alguma coisa que desperte uma sensibilidade, que tire a pessoa do chão, realmente isso muda totalmente. E a pessoa, ela começa a se nutrir daquilo, e ela precisa de mais alimento do que só aquele básico. Né? Eu, na minha adolescência, querendo entender o que era ser artista ou arte, por que eu tinha toda aquela vontade de viver, de fazer, e eu não entendia aquilo, nada me explicava, aí o Espiritismo veio me ajudar, mas eu cunhei uma frase que eu procuro lembrar ela, e hoje eu adapto ela ao Espiritismo, né? Que eu dizia que nós artistas temos muita energia para pouca carne. Por isso que às vezes a gente pode sucumbir também, porque se a gente não manifestar essa arte em nós, podemos nos sucumbir. Então, além de ter muita energia para pouca carne, às vezes até para pouco público. Também. Mas o mais importante, eu diria, Paulo, não nos preocupemos com o público, nos preocupemos em expressar a nossa arte. Sim, isso é importante para o eu espírito. Exatamente. Porque em algum momento esta criatividade tem que ser posta na mesa. Se ela vai ser apreciada num banquete para 1000 pessoas ou numa mesa para 2 ou 3, não é o tão importante. O importante é que ela surja, ela se apresente, se materialize. E cada um à sua maneira, cada um vai ter o seu jeito de fazer. E acho que esse é o recado para que as pessoas possam, então, sentir a sua arte. Então, vamos largar um pouquinho celular, televisão, internet. Pensa um pouquinho, alguns minutinhos. Qual é a sua arte? O que é que te toca? Como te toca? Qual é o alimento que você não tem e sente falta? Estamos encerrando então aqui esse bate-papo muito legal sobre arte também no Espiritismo, com o amigo, irmão Wellington Canedo, palestrante do Centro Espírita Allan Kardec de Caxias do Sul, do Rio Grande do Sul. Muito obrigado, Wellington. Esperamos tê-lo a bordo novamente em outras oportunidades com tua sapiência. Eu é quem agradeço. Pois muito bem, então, amigos, ouvintes, fazemos agora as nossas considerações finais. Citamos o livro Educação do Espírito, de Walter Oliveira Alves. A arte aprimora os sentimentos, direcionando os impulsos da alma para os canais superiores da vida. Na alma enobrecida e elevada, a arte vive e vibra intensamente. Nesse sentido, não poderá haver educação do espírito fora da arte superior e nobre. E Leon Denis finaliza. O advento do Espiritismo transformará a arte, depurando-a. Sua origem é divina. Sua força o levará a toda parte onde haja homens para amar, para elevar-se e para compreender. Ele se tornará o ideal e o objetivo dos artistas. Pintores, escultores, compositores, poetas irão buscar nele suas inspirações, e ele lhes fornecerá
porque é rico, é inesgotável. Finalizamos então nosso trabalho trazendo a informação de que, segundo Allan Kardec, a boa música completará e transformará a arte cristã. A questão da inspiração é tratada com detalhes pelo apóstolo do Espiritismo Leon Denis em sua obra O Espiritismo na Arte, donde selecionamos que uma onda de ideias, de formas, de imagens derrama-se incessantemente do mundo invisível sobre a humanidade. A maior parte dos escritores, dos artistas, dos poetas, dos inventores, conhece essas correntes poderosas que vêm fecundar seu cérebro, ampliar o círculo de suas concepções. Uma corrente de forças e de pensamentos agita-se e rola em torno de nós, buscando penetrar nos cérebros humanos dispostos a recebê-los, a assimilá-los, a traduzi-los sob a forma e a medida de suas capacidades, de seu grau de evolução. Dando prosseguimento à programação desta noite, abrimos o bloco Palavras de Luz. Comece o dia na luz da oração. O amor de Deus nunca falha. Aceite qualquer dificuldade sem discutir. Hoje é o tempo de fazer o melhor. Trabalhe com alegria. O preguiçoso, ainda mesmo quando se mostre num pedestal de ouro maciço, é um cadáver que pensa. Faça o bem enquanto possa. Cada criatura transita entre as próprias criações. Valorize os minutos. Tudo volta, com exceção da hora perdida. Aprenda a obedecer no culto das próprias obrigações. Se você não acredita na disciplina, observe um carro sem freio. Estime a simplicidade. O luxo é o mausoléu dos que se avizinham da morte. Perdoe sem condições. Irritar-se é o melhor processo de perder. Use a gentileza, mas de modo especial, dentro da sua própria casa. Experimente atender aos familiares como você trata as visitas. Em favor de sua paz, conserve a fidelidade a si mesmo. Lembre-se que no dia do Calvário, a massa aplaudia a causa triunfante dos crucificadores. Mas o Cristo solitário e vencido era a causa de Deus. André Luiz, que assim seja.
O programa Entre Dois Mundos apresenta o bloco Momento Arte. Mensagem fraterna. Meu irmão, tuas preces mais singelas são ouvidas no espaço ilimitado, mas sei que às vezes choras consternado ao silêncio da força que interpelas. Volve ao teu templo interno abandonado, a mais alta de todas as capelas, e as respostas mais lúcidas e belas hão de trazer-te alegre e deslumbrado. Ouve o teu coração em cada prece. Deus responde em ti mesmo e te esclarece com a força eterna da consolação. Compreenderás a dor que te domina sob a linguagem pura e peregrina da voz de Deus em luz de redenção. Alta de Souza. Momento Arte apresenta agora a música Ave Maria em aramaico, a língua que Jesus falava.
Faço aqui então as minhas despedidas desta primeira parte do nosso programa, que antecede o nosso Evangelho no Lar, logo mais às 21 horas. Agradeço a presença de todos que nos acompanharam, os encarnados e os desencarnados, e convido a todos para estar conosco logo mais agora às 21 horas. Grande abraço a todos e obrigado pela audiência. A paz do mundo começa em mim. Se tenho amor, com certeza sou feliz. Todos nós temos amor. Fomos criados por este Pai maravilhoso que fez este mundo através de Jesus para a gente. Quão grande é esse amor! Então nós somos felizes, sim. Basta que sintamos e retribuamos o amor de Deus e de Jesus. Temos amor, somos felizes. E eu desejo uma excelente noite a todos. Agradeço a todos que aqui estiveram conosco, a espiritualidade amiga, os mentores deste estudo, deste programa Entre Dois Mundos, os nossos mentores e todos os nossos irmãos encarnados e desencarnados que estiveram conosco nesta linda noite. Muito obrigada mesmo, e um beijo no coração de cada um. Regina e Paulo, excelente noite para vocês. Gratidão a todos os irmãos que contribuem com a sua energia, com a sua sintonia de amor, para que o trabalho reverbere por muitos e muitos lugares, e que cada coração tenha uma excelente noite, agradecendo ao Mestre Jesus e ao nosso Pai de amor. Prece de encerramento. Senhor Deus, obrigado por todas as graças que nos foram enviadas neste momento de preces em que nossos espíritos entram em comunhão convosco. Obrigado, Mestre Jesus, pelos teus mensageiros de luz que nos enviastes para nos socorrer os males e nos orientar em nossos caminhos. Obrigado, Senhor Jesus, por ter nos ensinado que através da prece recebemos o alimento necessário para a nossa sobrevivência espiritual e que, com a ajuda recebida, poderemos chegar ao Pai pelo único caminho da salvação, que é o teu. Obrigado, Jesus. Aos irmãos de luz, guias e protetores, nosso agradecimento por todo o bem que nos fizeram e que o Senhor Jesus os ilumine cada vez mais. Que juntos um dia, reunidos na glória de Deus Pai, rendamos os devidos louvores ao nosso meio, Senhor Jesus, que tanto tem feito por todos nós. Graças a Deus, e que assim seja.